Provocação Histórica. Olá, olá, olê, olá, meu convidado especialíssimo. Está começando, vocês sabem, o Provocação Histórica, esse programa de entrevistas, prosas, conversas e debates sobre história pública, sobre a história do Brasil, que existe desde 2021, quando lá atrás, nos primórdios do ICL, Eduardo Moreira falou assim: Lindener, por que você não faz um programa aqui na grade do ICL? Aí eu achava que era para fazer um canal do YouTube e tal, e de repente não, era para fazer o Provocação Histórica. Eu matutei o nome, conversei com amigos e amigas historiadores, pensei em Abujanra, provocação histórica, e surgiu então, no dia 6 de janeiro de 2021, o Provocação Histórica, que está fazendo, portanto, 5 anos de existência, de forma ininterrupta. São 260 entrevistas com grandes nomes da nossa historiografia, arte, cultura, filosofia, literatura e também o pessoal do jornalismo, como vocês bem sabem. Esse historiador que vos fala, então, foi sendo feito e foi se fazendo também um comunicador aqui, né? Quem não se comunica, como diria o outro, Terezinha. Então, uma alegria. Quero comemorar isso junto com vocês, nosso grande público, também com os grandes intelectuais, com as grandes intelectuais que vieram aqui nesses 5 anos, porque evidentemente trouxeram seu prestígio acadêmico, cultural e artístico a esse programa que eu tenho tanta alegria e tanto carinho de fazer aqui com vocês no ICL. Senhoras e senhores, então, curtam, compartilhem e façam viajar a palavra da Provocação Histórica. Aleluia! Um beijo a você, Leonardo Boff, que fez aniversário, a você, Márcia Miranda, a você, Frei Beto, a vocês que são o núcleo duro de uma igreja do povo para o povo e pelos pobres, que não se intimida com bispos ou arcebispos de olhos vermelhos. Meu repúdio aqui à censura contra a atuação do Padre Júlio, que é essa resistência numa cidade brutalizada por gestores neoliberais que nos massacram. Por isso fica aqui o meu agradecimento eterno ao Boff, ao Frei Beto, à Márcia Miranda e a todos aqueles e aquelas que são da Teologia da Libertação, lembrando do Pacto das Catacumbas, daqueles que de fato têm compromisso com a justiça social. Então, Padre Júlio, um beijo no seu coração e espero que fique tudo bem e estamos vigilantes aqui. Gente, eu fiz essa introdução porque eu estou emocionado com 5 anos do Provocação Histórica, porque também é o último programa do ano, o último Provocação Histórica desse ano, e também porque, e o próprio Edu falou isso, tem aqui um convidado especialíssimo, e entre outras coisas e causas, está na estrada há muitos anos, é um artista brasileiro, como diria Chico Buarque, ele que é um historiador de formação, é especialista em literatura comparada, especialista em como a literatura é fundamental para a formação desta nação ou não, né? Ele que conhece profundamente a obra de Machado de Assis, mas não só, ele que perambulou por esse mundo e conhece o mundo afora e não deixa de valorizar a potência do mundo brasileiro. E o Edu chegou a falar assim, esses dias, que ele achava inclusive o jeito do Castro Rocha, ou o contrário, porque eu sou mais jovem que ele, o meu jeito apaixonado de falar de história e de literatura parecido com o do Castro Rocha, que é o último convidado do Provocação Histórica desse ano, comemorando 5 anos de Provocation. Parabéns, belíssimo programa. E aí? Muito feliz, ou não? muito feliz de voltar. A primeira vez foi na pandemia, não foi ao vivo, foi pelo Zoom. À distância, eu até perguntei do Vicentão para você. Isso, exatamente. Você me perguntou assim, qual o sentido da vida? Eu não esperava a pergunta, mas de imediato disse, João Vicente, meu filho. E aí eu arrepiei, assim, fiquei falando, nossa, né? Esse que era um solteirão naquela época, ainda ficou até com vontade de ter filho, quem sabe agora, né? Olha, eu recomendo muito a experiência. Na verdade, eu não sou um pai, eu sou a prova viva de que o Zé Ramalho é um pensador. Eu sou um avorrai. Mas eu sou o avorrai mais feliz do mundo. É avô e pai. É isso. E Vicentão, então, que privilégio, hein? O João Vicente é tudo. E é um popstar aí. Acessem as redes do João, o Instagram está aqui, inclusive, no chat para vocês. Ou na tela aqui, o @João César de Castro Rocha, que é esse comunicador impressionante e que, evidentemente, olha lá, tá o Insta aí para vocês. Tá lá, E sigam, curtam, compartilhem, até para a gente furar as bolhas. E o Castro Rocha, como vocês bem sabem, tem dezenas de livros publicados e publicou
recentemente pela editora Autêntica, a quem aqui eu envio meu agradecimento também, Nude e companhia, Exílio como Forma, Gonçalves Dias e o Dilema Brasileiro, João César de Castro Rocha. O que é o dilema brasileiro em função da canção do exílio? Já que é a canção do exílio, eu vou responder com uma outra canção, pode ser? Claro. Uma canção que, mais do que uma canção, é como se fosse uma antecipação da pós que o ICL está lançando. Opa! Repensando o Brasil. É a canção do Maurício Tapajós, do Aldir Blanc, que tem uma interpretação absolutamente excepcional da Elis Regina, e se chama Querelas do Brasil. Querelas do Brasil. E começa assim: o Brasil nunca foi ao Brasil. O Brasil... Não, troquei. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil. O dilema brasileiro é que ainda hoje nós temos esse paradoxo fundamental. O Brasil é um país muito bem sucedido. Oitava economia mais rica do mundo. E devemos nos orgulhar disso. Até os anos 50, o Brasil tinha uma população predominantemente rural. Foi somente no governo Juscelino Kubitschek que a população urbana superou em número a população rural. Até 1930, nós éramos um país sem indústria pesada, sem infraestrutura de monta, e éramos um país exportador de café. Que nós sejamos hoje a oitava economia mais rica do mundo é absolutamente excepcional. Que tenhamos chegado, no segundo governo do presidente Lula, à sexta economia mundial, é algo quase inacreditável se pensarmos no Brasil do passado. 2009, 2010. Exatamente. Então, devemos nos orgulhar. O Brasil é um país muito bem sucedido. Agora, somos ao mesmo tempo a oitava sociedade mais desigual do planeta. O Brasil não conhece o Brasil, porque o Brasil nunca foi ao Brasil. Nós precisamos repensar o país e estreitar a distância entre o país bem-sucedido e a nação que não se formou. Para que essa nação se forme, nós temos que ter coragem de radicalizar a nossa compreensão do dilema brasileiro. E é impressionante que você fica vendo outros lugares, você já viajou, você foi para a China, inclusive, algumas vezes, e talvez não haja maior brutal contradição que a brasileira, né? Quer dizer, porque você consegue ter aqui em São Paulo uma Milão, uma Nova York, é isso. Mas você tem também, assim, os rincões mais pobres do planeta. Exatamente. Quando o Albert Camus viajou à América do Sul, ele foi ao Rio de Janeiro. Ele tem uma observação, uma nota, que para mim, quando eu li pela primeira vez, foi absolutamente fundamental. Aliás, duas observações do Camus. O primeiro livro dele, O Verso e o Reverso, que é um livro de ensaios, tem um prefácio que me marcou. Eu li há mais de 20 anos, eu nunca esqueci. Ele diz assim: eu fui salvo porque eu nasci em meio à miséria, mas aquecido pelo sol. Por ter nascido em meio à miséria, eu nunca poderia ser totalmente otimista e conformado. Mas por ter sido banhado pelo sol desde a infância, eu também não posso ser pessimista. Caramba. É bonito, não é? É tão Brasil. Essencialista, o escritor, né? Exatamente, é tão Brasil, não é? Argelino. Argelino, é. Então ele veio ao Brasil. No Brasil é divertidíssimo, o diário dele é muito bom, recomendo muita leitura. Por exemplo, ele encontra Oswald de Andrade. E ele gosta muito do Oswald de Andrade. Eles têm um almoço, e o Camus escreve ironicamente: Oswald me ensina Descartes. Sensacional. E fala sobre antropofagia. Ele é o primeiro a dizer o seguinte: Oswald me explica a antropofagia como Weltanschauung, visão do mundo. E ele fala, ele está no Rio de Janeiro. Foi o Oswald que falou para o Camus? E ele anota. E ele diz, de fato é isto. Ele vai ao Rio de Janeiro, ele está em Ipanema. E ele diz, nunca vi no mundo uma proximidade tão impertinente da riqueza mais luxuosa com a miséria mais absoluta. Ele estava na Delfim Moreira, vendo aqueles prédios luxuosos, aquelas casas impressionantes, atrás, mas atrás mesmo, as favelas com todas as suas mazelas. E ele escreveu, essa impertinência me choca. Deveria nos chocar a nós também.
Sensacional. Aí, ó, Castro Rocha, senhoras e senhores, são muitos anos na estrada da literatura comparada. Já sou um velhinho. Né? Um velhinho nada. Ixi, eu jovem de 60 anos. João, e aí pensando numa paisagem de iniquidades, brutalidades, violência de um Estado que parece ensinar ao mundo que é o Estado de exceção por conta da história da escravidão, um dos motes iniciais do livro aqui do ensaio é o Debré, que veio com a missão francesa e acabou, entre outras coisas, pintando a sociedade escravocrata luso-brasílica, né? Isso. Esse quadro, por exemplo, essa é uma aquarela. Aquarela, né? é. Por que ela é um mote aqui para pensar a canção? Vamos lá. O Jean-Baptiste Debré, que era da família do Davi, o grande pintor do Napoleão, o grande pintor histórico. Jacques-Louis David. Exato, apenas isto. Ele veio ao Brasil com a missão artística francesa para ensinar a nós a representarmos a nossa natureza e, sobretudo, a nós mesmos, segundo o modelo francês. Um clássico do Brasil, né? Nas horas vagas, totalmente, né? Nas horas vagas, ele pintava aquarelas nas quais ele retratava o que ele via, o cotidiano da época, entre 1816 e 1830. Ele só publicou o livro ao voltar para a França, em alguma medida, porque algumas das aquarelas não eram palatáveis para a época no Brasil. Esta se chama Feitores Castigando Negros. Aí está todo o dilema brasileiro. Se você observar a aquarela, como estou observando agora, no centro da aquarela há uma figura que é o feitor, que tem na mão um chicote com o qual ele tortura o escravizado. O tamanho dele é desproporcional para o restante da representação. É uma forma que o Debré tem de chamar atenção para o poder absoluto que ele tem nas mãos, o chicote. No chão está um homem negro escravizado, mas não apenas escravizado. Este homem está absolutamente imobilizado. Entre as pernas, ele traz o que nós posteriormente chamaremos de pau de arara, tão usado ainda hoje nas delegacias brasileiras, contra especialmente homens pobres, pretos e pardos, e utilizado como arma principal de tortura da ditadura militar. Já está aqui. É chocante você ver a genealogia da violência. Ele tem as mãos manietadas. Este homem não pode sequer movimentar o corpo, ele apenas pode franzir o senho, esperando que a tortura seja breve. Há um detalhe, e esse detalhe, como se diz numa belíssima palavra em espanhol, é desgarrador. Desgarrador. Ele coloca o chapéu e o casaco na soleira da porta, porque certamente ele não quer suar enquanto tortura o negro. Você vai para o lado direito da representação, da aquarela, e há uma cena que então essa é ainda mais dilacerante. Há 4 homens. Um negro escravizado nu, amarrado numa árvore, sendo agora torturado, açoitado por outro homem negro que veste apenas uma calça. Depois 2 figuras. E quanto mais distante do negro escravizado torturado, mais vestidos eles estão, mais roupa eles possuem. O último tem um chapéu. É a representação metonímica da natureza, cultura, da barbárie, a civilização, ou como diria o Claude Lévi-Strauss, do cru ao cozido. Não é tudo. Atrás desta cena há uma casa muito pobre, muito modesta, provavelmente a senzala. Há 2 pessoas na porta, indiferentes à cena como um todo. É porque a violência já permeia a tal ponto cotidiano que já não chama atenção. Pois não é assim no Brasil? Não foi assim no Rio de Janeiro, no dia 25 de outubro? Não é assim a Rota em São Paulo? Exato. No centro, que eu acabei de sair dali do centro. Não é? E agora, olhe para o canto esquerdo da aquarela, ao fundo. Algo absolutamente inquietante, impressionante, enigmático. 3 pessoas, 3 choupanas, 3 palmeiras. Numa trindade impossível, numa situação tão perversa. E subindo a montanha, um outro conjunto de palmeiras. Todo o argumento do meu livro consiste em propor uma pergunta-provocação em homenagem ao seu programa. Ou seja... O que acontece se nós retirássemos todo o elemento humano desta aquarela? Se retirássemos todo o feitor e todos os escravizados, o que aconteceria? A natureza. Seria a canção do exílio. A minha terra tem palmeiras. Onde canta o sambiá. Está As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas. Nossos bosques têm mais flores. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. Em cismar
sozinho, à noite, mas prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro cá. Em cismar, sozinho à noite, mas prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Coimbra, julho de 1843. Gonçalves Dias. O poema só veio a público em 1847, no livro Primeiros Cantos. Lindner, onde está o povo nesta canção? Ausente. Só há uma referência na estrofe que ele usa o pronome pessoal de primeira pessoa do plural. Nossa vida mais amores. Só pode ser a nossa vida de brasileiros. Há uma presença, mas é vaga. O que realmente o poeta sente saudade é da palmeira, é do sabiá, é do céu, das estrelas, da várzea, das flores, do bosque. Por quê? 1843. Se o povo fosse incluído na canção do exílio, seria inevitável, de alguma forma, a menção a esta cena brutal de violência. Gonçalves Dias constrói um país-paisagem. E por isso o poema, além da sua excepcional fatura lírica, mas por isso também o poema se tornou o poema matriz da nacionalidade romântica, porque posterga, adia o dilema brasileiro. Em 1924, nos 2 versos iniciais de Canto de Regresso à Pátria, Oswald de Andrade tudo disse. 1924. Ele disse assim: minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. O mar. Que mar é este, Lindener? O Oceano Atlântico escravizado. É isto, é o Atlântico Sul. É o mar que foi esquadrinhado, estudado por um dos professores da pós Repensando o Brasil, num brilhante livro, Luiz Felipe de Alencastro. Trato dos Viventes. A formação do Brasil no Atlântico Sul. Este mar que gorjeia, cujo gorjeio é ditado pelos navios negreiros que atravessaram durante séculos, construindo uma triangulação perversa. Portugal, metrópole, Países Baixos, financiamento. O Nordeste do Brasil, um laboratório econômico, não uma nação. Frase do Celso Furtado, não é minha. A Celso, que é de Furtado. Não vamos furtar o que é de Celso. O Celso. E os escravizados trazidos à força da África, especialmente de Angola. E o Brasil se forma, então, no Atlântico Sul, no mar. Essa geografia móvel de fronteiras instáveis. Formar-se no mar, no Atlântico Sul, implica a precariedade da cidadania que nós ainda vivemos hoje. Esse é o dilema brasileiro, né? Não. Trágico e sensacional na sua conexão, inclusive, com a historiografia do Alencastro, né? É isso. É isso. Essa precariedade. E qual a relação disso com o desterro, tanto do Gonçalves Dias, quanto Somos uns Desterrados da que nossa bom. própria terra, do Sérgio Buarque de Holanda? Isso. Façamos, então, justiça ao Gonçalves Dias. Porque quando ele escreve o poema, ele é muito jovem. Tem 21, 22 anos, está em Coimbra. Né? Incrível. Porque o poema, do ponto de vista da fatura lírica, é uma proeza. Do ponto de vista da imagem, tudo depende da metáfora da distância e do exílio. O cá é Portugal, o lá é o Brasil. O cá deveria ser o lá deveria ser o cá. Ele queria estar próximo à terra e distante de Portugal. É o oposto. Então, a oposição adverbial estrutura o poema. Do ponto de vista da rima, ele lança a mão da vogal tônica A, de forma tal que, se você fechar os olhos, você pode ver o poema assim, olha, minha terra tem palmeiras no canto sabiá, e vai ao poema. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A tal ponto que, numa entrevista dada ao Roberto Dávila, em certo momento, o Dávila pergunta ao Jorge Luis Borges. Simplesmente ao Borges. O que o senhor conhece de literatura brasileira? O Borges diz, infelizmente eu não conheço, aquela voz do Borges. Aí ele fala assim, mas na minha muito jovem eu escutei uns versos que eu nunca esqueci. Aí ele declama em português, ele diz assim, né? Minha terra tem palmeiras, e o corpo dele se movimenta. Onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E ele pergunta para o Roberto Dávila, de quem são esses versos? É lindo, não é? Ele escutou os versos na adolescência, não sabia de quem eram os versos,
mas nunca esqueceu a musicalidade. É uma proeza literária do Gonçalves Dias em algo tão simples. Mas a simplicidade formal que dá para a canção um tom irresistível de melodia que não se esquece, também permitiu ao poeta escamotear o tema que ele não podia tratar. Porque, dada a simplicidade radical, quando ele retira as gentes, ele também retira os escravizados. Mas como é que nós podemos ver que isso, de fato, é um tema do Gonçalves Dias e não uma extrapolação da minha parte anacrônica? Crônico e anacrônico. Onde está? Onde está? Vou fazer a propaganda. Aí a festa do João, ó, crônico e anacrônico. São os textos que ele escreveu para o portal do ICL e tem um compromisso fundamental do historiador, que é o tempo presente, mas ao mesmo tempo projeções para o passado e para o futuro. Tá aí, né, Daniel? Pronto. Aí, a melhor mexa é impossível. Agora, o poema foi escrito em 1843, alguns poucos amigos conheciam, tornou-se público em 1847 no livro Os Primeiros Cantos. Sucesso imediato. O Gonçalves Dias é um dos poucos casos conhecidos de alguém que publica um livro e de imediato é uma grande estrela. De imediato reconheceu-se o talento, a força, a vitalidade. Aqui estava algo que talvez um dia se pudesse chamar de experiência vital brasileira. Estava aí, sobretudo nesses versos. Entre 1847 e 1849, só Zinho à noite. Só. Porque aí tem a pausa. Isso, exatamente, é. Em cismar sozinho à noite, já no Brasil, Gonçalves Dias escreveu o primeiro texto da literatura brasileira que realiza uma dissecação dos males da escravidão. É um poema em prosa chamado Meditação. Ele só escreveu 3 capítulos. Publicou em 1850 na revista Guanabara, quando ele já havia publicado Segundos Cantos. Já era absolutamente... E Últimos Cantos. Já era absolutamente consagrado, já podia arriscar. O que é o poema Meditação? É uma reflexão sobre como a escravidão impediria o surgimento de uma nação. Porque no poema do Gonçalves Dias, a escravidão é algo tão anômalo, é uma aberração tão grande, é uma iniquidade de tal monta que a própria natureza se desorganiza. A natureza do país paisagem, sob controle da Canção do Exílio, se desorganiza completamente no poema em prosa Meditação. E há uma cena que é esta. Há uma cena em que um jovem imberbe, diz o poema em prosa, sem nenhuma razão objetiva, para um homem negro, um ancião, que está manietado, está preso como este aqui se encontra. Ele se aproxima dele e dá-lhe desfere um violento tapa na cara do homem negro, sem nenhuma razão. O poema descreve que ele abaixa a cabeça, mas não se conforma. Ele se joga aos pés do senhor e reclama. Claramente o moço imberbe é filho do dono do escravizado. A descrição final do Gonçalves Dias, ele diz que é um ancião musculoso, que todos os escravizados estão acorrentados, sai sangue de suas pernas, como aqui, mas que eles são como feras enjauladas, tudo fazendo para se libertar, ou seja, tudo fazendo para criar quilombos, para resistir da forma possível. Nestes 3 capítulos do poema em prosa inconcluso do Gonçalves Dias, o Gonçalves Dias diz tudo aquilo que ele não podia dizer na Canção do Exílio. Mas o que fez o sistema literário brasileiro, Lindener, quando ele, com grande coragem pessoal, em 1850, publica os 3 capítulos do poema em prosa na revista Guanabara. Eu sei, ele foi cancelado avant la lettre. É isso. Silêncio completo. Não se falou sobre o tema, não se deu importância alguma, a tal ponto que ele deixou o poema inconcluso. E morreu não muito tempo depois. Né? Morreu muito jovem, voltando de uma viagem. Ele estava muito doente, voltava para o Brasil na sua cabine, houve um naufrágio. Todos sobreviveram. Menos ele. Porque se esqueceram de resgatá-lo. Ele não tinha forças para nadar. Não lembrava da morte trágica dele. Todos sobreviveram. Se esqueceram de Gonçalves Dias. Sintomático, né? Sintomático. Né? Parece que cumpre um ciclo de... Terrível, não é? Tragédia. E ele, você mencionou, não mencionou, você tem toda a razão. Ele teve uma origem social complexa, ele era o chamado filho natural, ou seja, um bastardo, e ele era mestiço. E o grande amor dele, o que correspondeu à paixão, a Ana Amélia, não é? Ana Amélia, se eu errar eu peço desculpas, vão corrigir. Quando ele foi já um homem consagrado o grande intérprete da alma nacional, era assim que ele era considerado,
quando ele foi pedir a mão da amada, que correspondia à paixão, era por ele também apaixonado, a família disse não. Porque a origem social e a condição étnica, racial do Gonçalves Dias não permitia esse casamento. Isso foi a grande frustração da vida dele. Quando ele volta jovem, tem 41 anos, num naufrágio em que todos se salvam, menos ele. Impressionante. Que homem síntese da modernidade brasileira. Absolutamente, absolutamente. Nossa. Não Quer dizer, o dilema brasileiro estava na carne dele. Estava na carne dele. Yeah. Ó, gente, eu sou suspeito de ficar arrepiado, porque quando esse historiador aqui que vos fala, hoje também, né, divulgador de história, comunicador, quando eu prestei vestibular a primeira vez, eu quis fazer letras. Mas aí, depois eu fiz história, comecei o mestrado, aí entrei em letras, ao mesmo tempo que o mestrado, não dei conta, mas ficava apaixonado lá pelas aulas de literatura comparada, enfim. Então, te ouvir aqui é um deleite, ao mesmo tempo um alerta sobre, afinal, o que é esse país, né? Por isso, João César de Castro Rocha, ó, eu tenho aqui a alegria de anunciar a vocês que o Provocação Histórica, né, 5 anos de existência, existe e pode resistir em função desses grandes debates que uma figura como o João César de Castro Rocha, oriunda e dedicada até hoje à Universidade Pública Brasileira, à UERJ, é um guerreiro aqui da UERJ, porque eu lembro que, inclusive, ele é daquela geração da UERJ que teve salário atrasado, que o Estado estava quebrado pela... Ficamos 5 meses sem receber salário, numa época em que eu era presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada, que é a maior associação de estudos literários da América Latina. E eu tinha a obrigação de fazer o grande congresso internacional da área na UERJ. Várias universidades, com enorme solidariedade, me ofereceram um campus, porque a UERJ estava fechada, 5 meses sem salário, técnicos administrativos, terceirizados, passando fome. Mas eu disse não, nós vamos fazer na UERJ. Será o maior evento da história da associação. E nós vamos deixar claro para a sociedade que a UERJ não é o problema, é a solução. O problema são os políticos corruptos. Colocamos 5.000 pessoas na universidade. Foi o maior evento da associação até aquela época. Era uma resistência. Coletamos 3 toneladas de alimento que foram dadas unicamente para os técnicos administrativos e os terceirizados. Porque professor tem mais gordura para queimar do que terceirizado e técnico administrativo. Distribuímos 3 toneladas de alimento. Caramba. Na abertura, eu disse, com o presidente eu abri e disse, este congresso é a prova concreta de que a universidade pública no Brasil não é problema, é sempre a solução. E eu quero dizer que hoje nossa situação é precária, quase impossível. 5 meses de atraso, desespero para os funcionários desta universidade. Mas eu quero dizer que em breve voltaremos a brilhar e estar entre as mais importantes universidades do Brasil. E o governador Pezão, em breve, escolherá em que resort ele passará férias. Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3 ou Bangu 4, porque ele estará preso. Uau! Foi um delírio, foi um delírio. Eu fui recriminado depois. Você não pode dizer isso. Aí no encerramento, eu tomei a palavra e disse a mesma coisa. Os nossos heróis aqui não usam capa e nem farda, usam literatura, poesia, Gonçalves Dias, para analisar o Brasil. E dito e feito, foi? 2017, ano em que o João Vicente foi gestado e nasceu em outubro. Ou seja, você estava ali rebelde e inspirativo. Defendendo meu filho. E nesse momento, enquanto meu filho tinha 1, 2 meses de idade, eu ia para a UERJ uma vez por semana e dava uma aula protesto. Essa aula protesto foi sobre Otelo de Shakespeare. Demos a aula inteira e eu convidei os alunos para levar os pais, os amigos, os parentes. Então um dia eu estou dando aula, tem o pai de uma aluna e eu digo para ele, qual terminar a aula, eu disse, e os senhores gostaram da aula? Muito, professor, adoramos Shakespeare, nunca imaginamos que nós entenderíamos Shakespeare. Eu disse, o senhor acredita que eu tenho um filho de 2 meses e que eu estou há 5 meses sem receber salário? Ele disse, não pode ser. Eu digo, o senhor sabia? Ele disse, não. Eu digo, pois é, por isso eu estou dando essa aula, para que o senhor saiba e diga para os seus vizinhos, para os seus conhecidos, porque a UERJ vai sobreviver, mas este governador vai para a prisão. João César de Castro Rocha, por isso que você disse a ele, tupi or not tupi, usando de Shakespeare a Oswald de Andrade. Isso. Deixa eu fazer esse convite especialíssimo a vocês, porque esse que vos fala, historiador, apresentador aqui do Provocação Histórica, aqui no nosso glorioso ICL Notícias, também é curador acadêmico do nosso instituto.
e junto com a Escola de Sociologia e Política, ICL e FESP, Lindené Pareto e Rodrigues Tramanho aqui na coordenação, Gessé Souza na nossa reitoria, enfim, um time inteiro de produto, de marketing e um sonho, trazer para o grande público uma pós-graduação fundamental que possa levar esses debates que o João César de Castro Rocha está trazendo aqui e que estará também fazendo na própria pós-graduação, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. E aí, gente, esse que vos fala dá aula e ao mesmo tempo faz a co-coordenação com a tutoria, né, um corpo qualificado de pessoas, mestrandos, doutorandos, mestres, doutores que cuidam de vocês na condução das disciplinas, num ambiente virtual de aprendizagem maravilhoso, que é muito interativo, tem os textos para aprofundamento, tem debates, tem encontros ao vivo. Então o convite para vocês é aqui mostrar um pouco dessa pós, para que vocês se inscrevam e venham ter aula com o João César de Castro Rocha. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, está aqui no nosso telão, bonitão. Então, parceria do ICL com a Escola de Sociologia e Política. Lá em 2024, a gente fez o lançamento da primeira turma, João, e tivemos 5.000 alunos e alunas inscritos. Extraordinário. Desse número, a maioria acompanha até hoje, cumprindo o primeiro ciclo da pós e, de fato, repensando o Brasil em função de questões que você trouxe aqui no debate sobre o seu novo livro, não é? Então, imagina, se você pega aí várias pós-graduações que tem 30, 40, 50 pessoas, é muita gente, imagina colocar 5 mil, aí você fala, mas e a qualidade disso? Aí é que tá. E aí a gente pode, como diria o outro, eu a garanto, por quê? Porque esse Moodle é seríssimo, os tutores e tutoras de fato respondem, encontram, não tem robô, não tem enganação, né? Eu sou um historiador, professor de história acima de tudo, mas não acima de todos, mas um professor de sala de aula que gosta de estar com as pessoas, debater, discutir, tanto quanto aqui, e aqui na esteira, na verdade, desse mestre que é o João César de Castro Rocha. Então, a qualidade é inacreditável. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. São 5.000 pessoas. Os depoimentos aqui não são de agência de publicidade. A gente conhece esses alunos e alunas, nossos tutores e tutoras. A Daniela Conceição dizendo que essa pós, né, valeu mais a pena que meu mestrado e o meu doutorado. Olha só. O Sérgio Trani, que aliás é um virtuoso economista, se eu não estou enganado, nosso aluno, a pós é extraordinária pelo seu corpo docente e pelo conteúdo que foi muito bem pensado. Então, depoimentos aqui, a Marília Alvarenga, minhas expectativas foram excedidas com um curso que me encanta a cada dia, a qualidade das aulas, tem pós-edição, as aulas são gravadas, é assíncrono, mas tem também os encontros ao vivo, as aulas magnas, né? Vai ter o João numa disciplina de conferências da atualidade brasileira, com o tema da literatura para interpretar o Brasil, ou seja, tem uma qualidade audiovisual também de cinema, né? Além de todo o lettering, de todo o desenho educacional fundamental para que vocês tenham, de fato, um processo de ensino-aprendizagem incrível, né? E em parceria com uma escola de sociologia e política, né, João, que, imagina, Florestan Fernandes, simplesmente um dos caras que reinterpreta o Brasil, demolindo ou ajudando a demolir com Abdias e companhia, o mito da democracia racial no Brasil, né? Quer dizer, Florestan Fernandes, Virgínia Bicudo, as primeiras psicanalistas, mulher negra, né? Enfim, com a FESP, que é uma referência absolutamente central para pensar a história de São Paulo e do pensamento brasileiro. Então, olha lá, ó, quero mostrar para vocês, ó, o Gessé, o futuro do Brasil está em jogo, afinal, ano que vem é isso, é tudo ou nada, não é isso? Eu acho que é o ano mais importante da história do Brasil. Se nós, de fato, pensamos na possibilidade ainda de vir a ter, além do país bem-sucedido, uma nação fraterna e solidária, o ano-chave é o próximo, 2026. E para enfrentar este ano-chave, só repensando o Brasil radicalmente. É isso. Ó, repensando o Brasil aqui em termos de estrutura do curso, né? São 2 semestres bem distribuídos na sua formação ali, semanal, com videoaulas, textos, aprofundamento, debates, mas são 2 semestres que você faz em um ano, né? Mas também, se tiver qualquer tipo de atraso que você possa justificar, você tem até 18 meses para fazer. Carga horária, 360 horas, é 100% online, mas isso, nesse caso, que, com a qualidade que tem, é uma grande vantagem, porque a gente tem aluno, e o João sabe disso, né? Você não estava lá em Nápoles
E você encontrou um aluno, uma aluna do ICL em Nápoles, na Itália. Eu estava andando em Nápoles, numa rua famosa, que é uma rua boêmia, e eu escuto, professor? Eu nem sequer imaginei que era eu, mas eu escuto, professor Castro Rocha. Foi o ICL que me transformou em professor Castro Rocha, antes eu era João César. Aí o professor Castro Rocha tem que ser do ICL. Eu viro, é uma senhora, dá um sorriso, posso abraçar o senhor? Me dá um abraço e diz, eu sou do ICL, assisto sempre o senhor. Eu falei, não é possível. Em Nápoles. É impressionante, é impressionante. Desde 2020, quando começou o ICL, de lá para cá, seja virtualmente ou depois que a pandemia começou a arrefecer, e que o Bozo foi expulso do Planalto, ainda bem, pelo povo brasileiro que resistiu muito, encontra as pessoas em todos os lugares, cara, na rua, abraça. E com muito carinho, não é? Isso é muito... Ao mestre com carinho, sabe? Exatamente. Já ouvi assim, oh, Captain, my Captain, naquele filme maravilhoso. Isso, aliás, né? A gente tem que fazer a versão brasileira Herbert Richards do Eu e Você, Você e Eu, do Robin Williams fazendo, ele subindo na mesa. E eu, na minha época de cursinho, estripulia de cursinho, eu fazia isso. Mas, tudo reconhecido pelo MEC, obviamente. A FESP entra não só com uma parceria de reconhecimento, certificação, mas com secretaria acadêmica. É um trabalho muito sério, gente, né? Com o Rodrigo Stramanho, com o Aldo Fornazieri, com toda a turma de lá, com a secretaria, né? com as secretárias que cuidam de vocês e, evidentemente, um curso reconhecido pelo MEC em função das próprias graduações, né? Que a FESP tem há tantos anos, há tantas décadas. Então, é uma abordagem interdisciplinar, como vocês sabem, estão vendo o João aqui, usando literatura, história, filosofia. Ele não fala, mas ele começa aqui o novo ensaio dele, publicado pela Autêntica, citando Hegel. Então tem filosofia e tem, evidentemente, disciplinas que se cruzam, mas que têm a sua própria dinâmica, né? Então vocês vão encontrar exatamente nessa ordem. Narrativas da História do Brasil, com esse que vos fala, Lindenay Pareto. Conferência sobre a Atualidade Brasileira. O João vai estar aqui com vocês, entre outros professores da FESP, falando de literatura para interpretar o Brasil e da canção do exílio, o exílio como forma. Problemas brasileiros em perspectiva sociológica, com o Gessé Souza, ou seja, o nosso reitor. Teorias políticas para interpretar o Brasil. E lembrando, essas disciplinas têm 48 horas, 7 disciplinas de 48 e uma de 24, ou seja, as 360 horas necessárias. E não é uma aula só do Janine Ribeiro, uma aula só do Castro Rocha. São várias aulas de várias horas. E, de fato, uma qualidade e um tempo real e concreto de pós-graduação, né? Fundamentos da economia brasileira, com aquela mente privilegiada, Ladislau Dalbor. Né? De fato, E, segundo a ex-companheira dele, filha de Paulo Freire, a Fátima Freire, o polaco foi para a Suíça nos anos 70, se apaixonou à primeira vista pela Fátima Freire e ela por ele. Ela largou tudo, né? Ela me contou essa história tão bonita. Isso que o pai, o Paulo Freire, o educador, falou: filha, você está apaixonado mesmo por esse homem? Estou. E foi embora com o Dalbor para o Brasil. O Dalbor que lutava contra a ditadura. Não, ele foi da luta armada. Da luta armada, da guerrilha. Dormia com uma arma de travesseiro. Ou seja, esse homem de luta, um dos maiores intelectuais do Brasil e do mundo, está aqui em Fundamentos da Economia Brasileira. As reflexões dele sobre a economia são absolutamente fundamentais. Fundamentais, né? E além de emana um amor, né? Você nem imagina que o sujeito, né, fosse capaz de, né? Porque fica aquela contradição. Como assim pegou em arma? Pegou em arma para lutar contra a ditadura, né? Claro. E foi brutalmente punido por isso, né? Mas, enfim, a razão africana no Brasil, com Muniz Sodré falando português. Ou seja, imagina ele citando Iorubá. E você sabe que ele é mestre de capoeira. Então. E a conceituação, a linguagem do Muniz Sodré é uma capoeira dos conceitos. Capoeira dos conceitos. Genial. Ele é extraordinário. A capoeira dos conceitos. Além de ser muito original no pensamento e muito agudo na compreensão do Brasil de hoje. E escreve bem também. Demais, né? Demais. É um grande pensador. O Muniz Sodré tem uma coluna na Folha de São Paulo até hoje, né? Eu sempre leio assim, você sai sempre mais inteligente, né, ao lê-lo. Cultura Política e Identidade no Brasil, também com o Rodrigo Stramanho, da FESP, com os nossos professores, doutores e mestres, tutores e tutoras que participam também, Bruno Reikdal, Juliana Bartolomeu, Hugo Alamatz e Luiz Tavares estão nessa disciplina também, junto comigo e com o Rodrigo Stramanho de Almeida.
Conceitos Filosóficos para Ler o Brasil, simplesmente com Marilena Chauí, falando do Brasil, mito fundador, sociedade autoritária e da Universidade Operacional, e com Maria Ribeiro, que inclusive vai afrocentrar o debate filosófico para interpretar o Brasil, a nossa queridíssima Maria Ribeiro. Vocês têm aulas gravadas e liberadas semanalmente, aulas e encontros ao vivo, com os tutores, mas não só, também com os professores e professoras. Material didático, ou seja, a gente seleciona os textos. Ué, mas como seleciona esses textos? Tem o PDF? Tem, a gente seleciona aquilo que é permitido na lei, né, do trecho do livro, em PDF, para vocês baixarem ali, ou lerem no próprio navegador do Moodle, que é maravilhoso. Trabalhos avaliativos com feedback para vocês, ou seja, vocês têm um retorno desses trabalhos. Inclusive, uma vez eu ouvi um depoimento muito bonito de uma aluna e falou, nossa, os tutores são rigorosos. Eu falei, ainda bem, né? Nesse ciclo todo aí de formação, deixar a peteca cair é fácil, porque né, não é fácil trabalhar no Brasil e no mundo, mas a peteca não cai. E os tutores... Lidina, sabe uma coisa interessante? Respondem sempre para vocês. Nesse modelo, você me disse que foi o Gessé que pensou. Na Inglaterra, em Oxford e Cambridge, é assim, Oxford e Cambridge são as universidades, mas tem uma série de colleges, onde os alunos ficam de fato. O que caracteriza o ensino de Oxford e Cambridge é a presença de tutores. As pessoas fazem o curso inteiro tendo uma pessoa que é referência para ajudar, se houver uma dificuldade especial numa leitura, para ajudar para completar o curso, que é o tutor. Esse sistema é muito inovador de ter tutoria, funciona muito bem. Exato. Eu já dei aula na Inglaterra, funciona muito, é indispensável para que o aluno não se sinta sozinho e perdido em meio às ofertas que há. É total, e aí você também quebra aquela hierarquia professoral em que você só tem acesso à aula expositiva do professor e não tem mais contato. E é o contrário, você tem toda razão. E imagina, né, os tutores e tutoras são jovens talentos, inclusive, que estão fazendo um trabalho extraordinário. Aí você fala, mas como é que você sabe? Porque eu acompanho. Né? A gente tem reunião todo santo dia. Né? Faço a coordenação, a co-coordenação junto com o Extramanho, mas também com o Marcelo Santos, né, da direção de produto, também com a Isa Jardim, também com todo o time de design e de desenho educacional, que envolve da Marielle, ao pessoal que produz também as aulas, o próprio Igor, a Bianca também, ou seja, tem um time inteiro aqui dedicado a uma causa que é repensar esse Brasil. Então, ó, venham conosco aqui. Eu estou mostrando para vocês. Gessé, evidentemente, best-seller, e esse intelectual impressionante. Aliás, deu uma aulaça na FESP, eu falei, ali ele estava na ponta dos cascos, e eu lembro que eu falei, Gessé, levanta. Aí ele levantou, ele brincou assim, olha lá o meu mídia, meu personal media, né? Aí deu uma aula sobre a Revolução Expressivista, mostrando como o neoliberalismo foi montado para... Que é o tema do último livro dele. Exato. Que é excelente, muito importante, que interessante. Né? Claro. E teve essa pegada, né? Mais acadêmica, inclusive, ele falou. E como a gente chegou nesse estado de coisas, da nossa rebeldia cooptada, né, ali nos anos 70, aí vem os anos 80 do neoliberalismo da Thatcher, do próprio Ronald Reagan, que era um cowboy linha B de Hollywood, né? Isso. Impressionante. Gessé, novidade aqui, ó. Vocês já viram, né? João César de Castro Rocha, doutor em literatura comparada pela Stanford University. E olha, escutando você, Gessé, eu vou prometer, Lindené, eu vou prometer algo. Vai. Eu vou dar para vocês todo o material que eu vou trabalhar, que é de textos literários, para que vocês organizem um pequeno livro para que todos tenham acesso e assim toda a leitura literária para pensar o Brasil estará organizada. Pronto, prometo. Todo o material para acompanhar a sua disciplina. Vamos fazer um livrinho? Opa! Pronto. Demorou. Aí, ó, tá prometido. Isso aqui, ó, novidade exclusivíssima do Provocação Histórica para vocês. O pessoal da tutoria vai amar, os alunos e alunas também, o pessoal do desenho educacional. Combinado. Aqui, ó. Professor titular na UERJ, autor de mais de 15 livros, inclusive esse aqui, que eu li aqui para fazer o debate com ele quando ele lançou aqui em São Paulo. Foi uma alegria. Aliás, João, foi bonito. Vamos lá, né? Eu não sou mais tão jovem assim, mas para mim, que sou um acadêmico mais iniciante, e agora também um professor divulgador, mas sem perder o rigor, espero, é uma alegria contar com a sua generosidade ao reconhecer o par. Né? Claro, foi um belo diálogo, foi muito importante para mim, Diego. Acho que desde aquela vez lá que eu te chamei no online, quando você ainda nem era comentarista. Exatamente. Notícias, lembra? Lembro. Aí eu fico assim, vibrando por dentro. Foi bonito, não foi? Eu que fiquei trazendo o João aqui, o pessoal só me imitou. Imitou bem. Foi lindo.
literatura para interpretar o Brasil, pensando aqui o exílio como a Marilena Chaui. Eu fui buscar ela para gravar aqui a parte dela, da disciplina dela, e ela tinindo, 84 anos. Incrível. Fui conversando com ela no carro, acompanhei a gravação. Cara, que mente privilegiada, né? Não, esse é um privilégio, é uma das grandes pensadoras contemporâneas, não só do Brasil. Impressionante. E o livro que vocês vão usar aqui, o da ideologia, tem uma história linda. Quando terminou a ditadura, reorganizou-se a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que, aliás, o Renato Junino Ribeiro é presidente agora. E houve um grande congresso, estava lá o Caio Graco, dono da Brasiliense. E os jovens que tinham passado 20 anos numa ditadura não tinham mais informação. Não era nem sequer a desinformação, era a ausência de informação. Então, eles levantavam as mãos num auditório e perguntavam, mas alguém dizia alienação. O que é alienação? Alguém dizia, porque a ideologia. O que é ideologia? Ele teve uma ideia genial, uma das mais importantes ideias do mercado editorial brasileiro. Ele criou uma coleção. Essa coleção formou a minha geração. Eu sou de 65. Quando terminou a ditadura, eu começava a me interessar por cultura. Quando termina a ditadura em 85, eu tenho 19, 20 anos. Então eu vi o surgimento da coleção. Primeiros Passos. E qual foi o grande best-seller da coleção Primeiros Passos? Um livro chamado fundamental. Cujo título? O que é ideologia? Quem era a autora? Marilena Chaui. Ideologia! Não à toa tá ali perto do Cazuza. Né? Bonito isso, né? Lindo! Agora, aí, ó, gente, é um narrador de primeiríssima. E tem tudo a ver, né, com tudo que a gente está discutindo aqui, de como a ditadura ceifou décadas, 21 anos de trevas contra a cultura que pulsava na experiência democrática de 46, exatamente. Onde Jorge Amado foi deputado constituinte. A lei que permite liberdade de expressão religiosa e de fé é do Jorge Amado, deputado constituinte pelo Partido Comunista Brasileiro, que tinha Carlos Marighella também na Constituinte. Não é pouco, né? Sensacional, sensacional. Ó, Marilena Chaui, Muniz Sodré, simplesmente Muniz Sodré, Linda Ner Pareto, a foto está desatualizada. Crônico e anacrônico. O escrito, aqui eu vou fazer aquela coisa assim da foto, tá parecido? O óculos mudou, né? Escritos de um operário do tempo e do fim do mundo, como muito bom. Conhece. Ô, João, imagina para um filho da classe trabalhadora do ABC, criado no sul de Minas porque meu pai foi transferido de fábrica, e ver meu pai no chão de fábrica a vida toda, inclusive até hoje, né, trabalhando, porque no Brasil você, né, dá para aposentar, né? Nosso futuro foi hipotecado pela reforma trabalhista. E irmão que se acidentou em fábrica, eu trabalhei em metalúrgica. E aí eu escrevo esses textos viscerais dos últimos 2 anos do portal, mas também vários inéditos falando de luto. Minha mãe, cara, teria hoje a sua idade. E ela era essa autodidata sensacional, que tem esse espírito João César, sabe? Muito poética, muito aguda. Leu sozinha Foucault, começou a pensar a questão trans no TCC dela. Estou falando sério? Juro. Isso é extraordinário. Extraordinário. Minha mãe leonina, e aí aos 62 infartou fulminantemente, saltou fora da ponta da vida do nada. Aí esse livro também é uma espécie de reelaboração desse luto. Claro. Porque era grande interlocutora. Então tá aí, ó, o Operário do Tempo. Maria Ribeiro, que é uma queridíssima, agudíssima, inteligentíssima, trazendo as discussões filosóficas, mas também a partir dessa pegada negro-brasileira. Interessante, vou ler. Né? Interessante. Maria trabalha as questões também da mulher negra e do parto. Eu vou procurar, que bacana. E bora combinar quando ela vier. Com alegria. Com alegria. Porque ela mora no interior de São Paulo, mas vindo para cá a gente faz o nosso happy hour. E Janine Ribeiro, né? O Janine, ele mantém ainda como um gaulês os textos dele no Facebook, fazendo análises sociais e ao mesmo tempo pops e filosóficas. Sempre agudo, Janine Ribeiro. Na coleção da Brasiliense, ele tem um livro que também marcou a minha geração, era Etiqueta. E ele explicava, etiqueta é a pequena ética. E descrevia todos os rituais de etiqueta, começando na corte do Luís XIV. Um belíssimo livro, um pensador político fundamental para o Brasil contemporâneo. Cara, sensacional. Você vê que o João conhece toda a metalinguagem da formação do pensamento crítico brasileiro. Não só desde o Gonçalves Dias, mas do século XX inteiro. Ladislau Dalbor, essa figura impressionante.
Novidade absoluta aqui, ó, e sensacional, na oralidade indígena. Falei com o Munduruku, ele ficou muito feliz, eu também. Finalmente a gente vai ter aqui ele numa aula magna impressionante. E por que não pensar num futuro não tão distante, né? Tá faltando, num curso de pós e em grandes debates completamente decoloniais, totalmente na visão, nessas metafísicas, vai dizer o Viveiros de Castro, ameríndias, né, dos povos originários. Então estará aqui conosco o Munduruku, a Joyce Beth, pensando questões raciais, ela que é psicanalista, escritora, arquiteta e urbanista, tem um texto fundamental, né, Se a Cidade Fosse Nossa. Joyce, muito generosa, veio no Provocação. Ele, Luiz Felipe de Alencastro, do Trato dos Viventes, catedrático da Sorbonne durante 10 anos, figuraça. Ele é um desses narradores que eu tento imitar desde que eu ouvi ele lá atrás, e o Istvan Jankson também. Eu vou fazendo umas digressão nas minhas aulas, sobretudo presenciais, porque quando você vai gravar aqui para a câmera, né, você tem que se conter. Mas você sabe, na sala de aula a gente vai, às vezes não volta, né? E o Luiz Felipe, ele faz umas digressões lindas porque ele consegue costurar a história geral e a história do que interessa para ele nas pesquisas dele com uma história também de uma percepção pessoal que ele consegue assim... É difícil fazer isso, e ele faz. Narrador primoroso. O nosso glorioso Aldo, o Stramanho, a Tati Chicarino, o Paulo Silvino da FESP, nossos tutores e tutoras que eu já citei aqui, as fotos que estão ali não são de agência, são os nossos tutores e tutoras mesmo, em ação. Eu até pedi fotos para eles, né? Todo mundo se produziu para mandar foto em alta resolução, todo mundo ali montado e tal. Aí, de repente, a gente optou por eles em ação. Aí ele, pô, Linda Neto, você pediu foto, fiquei um dia ali para produzir a foto. Eu falei, não, isso aí você usa das redes depois. Eles aqui em ação, a Dani, o Luiz, a Aline Duque, o Iago, o Bruno Riquidal, a Rosângela, a Gabi, o Hugo Matos, a Ju Bartolomeu, a Emily, que foi minha aluna na PUC Campinas e hoje é professora tutora, minha colega. Que bacana. Super jovem, 20 e poucos anos. Que legal. E o Bruno Gonzaga, que é o nosso estagiário aqui. Eles são os tutores. São todos jovens, de fato. Que bacana. Aqui. Que bacana. E aí vocês têm, como eu já falei, uma comunidade exclusiva de interação, além do Moodle, né? Essa pós é para você que é graduado e graduada, evidentemente, alunos e alunas de todas as idades, ou seja, para quem quiser e evidentemente puder, mas vocês vão ver, é um trabalho extraordinário, coletivo e muito afetuoso para a gente poder repensar a dor, no fim das contas, que é esse país, né? Tem programa de bolsas, então quando você vem, você está ajudando a bancar nas nossas parcerias bolsas que vão para instituições como a Educafro, como vocês estão vendo aqui, né? A própria CUT, Redes da Maré e também aqui a nossa escola de luta. Ou seja, muitas pessoas que fazem a nossa pós são bolsistas, né? E muitas mulheres pretas e pardas, inclusive. Isso é incrível e fundamental para pensar essa diversidade. O material todo é 100%, inclusive a promessa do João aqui, de enviar todo o roteiro formativo da disciplina dele. Vamos fazer um e-book. Uma novidade, além do seu e-book, ali ó, já tem 2 então, porque vai ter essa espécie de paradidático que condensa várias informações, um saiba mais, vai ser um e-book especial, porque agora a gente está cumprindo o primeiro ciclo da pós, agora tem a nova turma, então o pessoal vai poder ter uma espécie de guia, de livro-guia da pós com as disciplinas. Se você que está aí, não é, assinar nesses próximos dias, hoje, amanhã, depois de amanhã, você ainda tem a chance, entre outras coisas, não só de um preço bacanudo, mas também de ganhar autografado o livro do Gessé, A Elite do Atraso, a nova edição, um novo prefácio. Essa ideologia que o Castro Rocha acabou de falar, que está na sua nova edição comemorativa, em que Marilena lançou agora em 2025, eu tive a alegria de, pela Boitempo, a editora, fazer a mediação da Marilena falando do aniversário do livro. Que bacana, nessa que bonito. edição linda aqui. Que tá bonito, que bonito. E O Fascismo da Cor, do Muniz Sodré. Livro fundamental. Maquiavel, a Democracia no Brasil, do Janine Ribeiro, eruditíssimo. E todos esses livros que vocês vão receber em casa, se assinarem aqui a nossa pós, vocês vão ter a oportunidade de debater capítulos desses livros com a professora filósofa da Universidade Federal do ABC, Suzy Pisa, que é essa virtuosa impressionante.
professora pensadora mesmo, crítica, filósofa daquelas raízes, que vai te, né, faz aquela pergunta que te desconcerta. Círculos de leitura exclusivos. E, evidentemente, João César de Castro Rocha, um ensaio que vocês vão ver, tudo isso que ele falou aqui, mas vão ver também o João mostrando toda a fortuna crítica do poema. Tá no hino nacional, o Drummond fez um poema baseado nele, né? Lindener, da literatura universal, é o poema mais recriado e mais parodiado da literatura universal. Não existe nada comparável em nenhuma literatura das recriações, reescrituras e releituras desse poema. A literatura universal? Universal. O Harold Bloom sabia disso? Não, porque o Harold Bloom só sabe o que estava publicado em inglês. Eu tenho pena dele. Muito bom. Isso que é decolonialidade. Eu tenho pena de Harold Bloom. Ele era muito limitado. Ele era apenas nova-iorquino, dono do mundo. Isso é muito pouco. É melhor ser brasileiro operário. Porque a nossa biblioteca tem muito mais livros do que do Harold Bloom. Total. E para quem não sabe, o Harold Bloom era o quê? Crítico literário da Universidade de Yale. Escreveu livros importantíssimos como Angústia da Influência, Shakespeare, A Invenção do Humano, Os Gênios, os 100 gênios da história da literatura universal, o cânone ocidental. Então é uma figura muito importante. Eu estou dizendo isso brincando. Tenho enorme respeito por ele. Mas só entre nós dois, eu tenho um pouquinho de pena dele. Ele só sabia bem inglês. É uma lástima. Uma lástima. João César de Castro Rocha. Crônica e Anacrônico também é autografado. O João vai autografar os livros dele para vocês. Eu também vou autografar. Tá aí, ó. Vocês vão ganhar todos esses livros, além dos e-books aqui mencionados, carteirinha. E, evidentemente, não tem esse time reunido em nenhum outro lugar, a não ser aqui conosco no ICL, na FESP. Portanto, gente, venham conosco. Vocês não vão se arrepender e eu a garanto porque eu conduzo esse trabalho com esse time todo que eu citei e com muito carinho, assim, de verdade, podendo cumprir uma promessa da própria universidade pública, por exemplo, em que a gente jura defender o ensino público e divulgar o conhecimento para o maior número de pessoas possível. Evidentemente que tem aqui a questão de uma mensalidade, né? Mas é para bancar um projeto como o ICL, né? Quem vocês acham que bancam o nosso noticiário, o Provocação Histórica? São os cursos livres, documentários e agora a pós-graduação que fornece as bases materiais e simbólicas para que o ICL exista desde 2020, não é? Não à toa, eu aqui desde 2020 falo isso para vocês do próprio Provocação Histórica. Então tá aqui, né, todos os nossos conteúdos, né? Evidentemente que vocês vão ter aqui, ó, um descontaço, então essa condição especial de 38% aqui de desconto, 12 vezes de 399, com tudo isso que vocês estão vendo, né? E, evidentemente, você ganha o ICL aqui por um ano. Você tem acesso não só à pós, mas ao próprio ICL, que já tem mais de 350 cursos livres, mais de 200 documentários e tem uma plataforma agora toda ressignificada, com cursos inclusive novíssimos, né? Tem Renato Nogueira, enfim, masterclasses e todos os webinários que a gente já fez aqui na história do ICL. E, evidentemente, se você já é aluno ICL, como vocês estão vendo aqui, do Empreendedor Mestre, do próprio ICL, do Investidor Mestre, do PEX, né, que é o Psicologia do Esporte e Ciência da Superação, e a própria revista ICL, você paga 12 vezes de 299, ou seja, para esse time, para essa experiência, para esses materiais, é um negócio assim impressionante. Então, eu faço esse apelo e esse convite, venham conosco, que vocês vão adorar. Tem aí as formas de pagamento todas, né, em cartão, tem aqui os números, tem um contato do nosso time de atendimento, que é sempre, inclusive, premiado nos eventos desses reclames aqui da vida, né, que sempre mostra a atenção da nossa equipe de atendimento com os nossos alunos, alunas interessados em geral, né? Então, é só acessar aqui esse link iclpos.com.br/vlindener, aqui divulgado por mim, né, esse que vos fala. O QR Code está ali, estão aqui os nossos grandes nomes, então aqui venha para a nossa pós. As aulas começam em fevereiro, Castro Rocha aqui já está ali aquecendo os motores e essa mente privilegiada para gravar dentro em breve a participação dele fundamental e finalmente aqui na nossa pós-graduação. E vocês vão ver que isso é só parte de um projeto maior que Castro Rocha, ICL, eu, vocês vão fazer ao longo de 26. Inclusive,
Quem sabe, né, João? Excursionando pelo Brasil. Por que não? Por que não? Why not? E para acabar, João, eu quero que você nos diga aqui. Deixa na tela aqui que eu apertei de novo aqui, ó, na minha empolgação. Já na tela aqui do... Isso, muito obrigado, querido. Voz de mel, Ventão da Massa. Gostou, Ventão? Aqui é produção. João, você diria para o nosso aluno ou para a pessoa interessada em geral sobre a pós, por que pensar ou repensar o Brasil? Por que isso tem uma aplicação prática assim, a despeito do que dizem? Há uma tradição na cultura brasileira, mesmo antes da universidade, que é pensar o Brasil através do ensaio. É o chamado pensamento social brasileiro. Que começa, se nós precisássemos de um começo arbitrário, José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência, com seus projetos para o Brasil, que inclui textos escritos antes da independência formal. Desde então, é uma marca da cultura brasileira a reflexão sobre o país, o que somos, para onde vamos, como nos constituímos. Essa tradição, eu diria, que do princípio até 2016 tinha uma característica. Ela partia de um mínimo denominador comum. Ninguém questionava o Brasil. A partir de 2016, com a radicalização política crescente, com o avanço da extrema-direita, com a chegada ao poder da extrema-direita, com a tentativa de golpes continuados para que a extrema-direita volte ao poder e conclua o projeto de pinochetização do Brasil, quando nunca mais haverá sequer a possibilidade de uma nação fraterna e solidária, repensar o Brasil hoje é uma tarefa mais urgente do que jamais ou foi. E hoje o repensar o Brasil deve ser radical. Nós não dispomos mais do mínimo denominador comum que existiu de José Bonifácio de Andrade Silva até 2016. A tarefa nossa, construir esse mínimo denominador comum. Mas pela primeira vez faremos algo que nunca foi feito. Desta vez não partiremos do Estado, não partiremos das leis, não partiremos da ordenação jurídica, não partiremos dos estamentos econômicos. Desta vez, nós partiremos daquilo que não estava na Canção do Exílio. Nós partiremos do povo. João César de Castro Rocha, meu caro, obrigado por encerrar esse quinquênio do Provocação Histórica. Uma alegria e um privilégio. Prazeraço. Se der tempo ainda, Valdemar, olhando para a câmera da verdade aqui, ó. Qual? Essa aqui, ó, para você responder duas questões na lata. João César, o que é o Brasil? O Brasil é um projeto inconcluso que depende de repensá-lo radicalmente para que ele finalmente se realize. O Brasil será uma das maiores potências do mundo somente quando for uma nação fraterna e solidária. Que é a vida, João César de Castro Rocha? A primeira resposta que eu dei, eu disse João Vicente. Mas hoje eu diria João Vicente e um Brasil fraterno e solidário, porque o João Vicente vai herdar o país que nós construímos. Por isso, meu empenho tão grande de dialogar com todos, de participar do debate público. Ao fazê-lo, é uma homenagem e uma forma de demonstrar o amor imenso que eu tenho pelo meu filho. Dá um abraço aqui, que é tudo verdade nesse programa. Obrigado, querido. Obrigado. Tchau, produção. Beijo no coração. Tchau, grande público. Até o ano que vem. Tchau. Olá, turma! As inscrições para a pós-graduação Repensando o Brasil, turma de 2026, estão abertas. E como a gente sempre faz, a gente separa um número de vagas limitado com uma condição muito especial. Essas vagas estão acabando, já entrou muita gente na pós. Vale lembrar que essa pós aconteceu em 2025 e foi um sucesso estrondoso, 5.000 pessoas inscritas na pós. E assim, o número de elogios e de mensagens que a gente recebeu ao longo de todo o ano é inimaginável. A gente está muito feliz, por isso a gente resolveu lançar essa turma de 2026 e com muitas novidades. O professor João César Castro Rocha, por exemplo, é nosso novo professor. E se junta a Ladislau Dalbor, Marilena Chauí, a Gessé Souza, aquele time todo de primeira que vocês conhecem que essa pós tem. Então aproveita essas condições especiais que a gente tem para as primeiras pessoas que se inscrevem e vão embora fazer história com mais essa turma de uma pós que está fazendo a diferença no nosso país. Um abraço!